Muito bem, senhores, chegamos aqui no nosso último bloco desse nosso encontro, em que nós estamos tratando ainda da apelação, recurso extremamente relevante no processo penal, e ainda nesse bloco vamos tratar do recurso chamado embargos de declaração. Bom, antes do intervalo, eu coloquei para vocês algumas questões, respondi a primeira das questões, agora vou fechar respondendo as demais questões, né? Dá uma olhadinha no slide, olha só. A segunda questão que eu coloquei aqui, réu, revel ou foragido pode apelar? Né? Aliás, na verdade eu repeti, agora que eu estou vendo aqui no texto, está repetido a questão 2 e 3, é a mesma. Então, a mesma questão 2 e 3 é a mesma aqui, que acabou se repetindo. Então, veja, antigamente, se o réu recorresse preso e ele fugisse, o recurso ficava deserto, né, e não seria conhecido, não seria analisado, né? Hoje não há mais essa regra. Hoje, independente do réu estar preso ou solto, ou foragido, ou revel, ele tem o direito de recorrer, ele tem o direito de apelar, sim, tá certo? E vamos para a última questão, então, que é a questão número 4, dá uma olhada. Então, a questão número 3, 2 e 3 é a mesma questão, na verdade, né? Então, aí surge a questão 4. Um promotor pediu a absolvição e o juiz acolheu. Outro promotor poderá apelar? Então, vamos entender. Imagine que um promotor analisou, conforme nós falamos, né, analisou o processo, se convenceu da inocência do réu, não é obrigado a pedir a condenação, foi lá e pediu a absolvição. O juiz acatou. Só que aquele promotor entrou em férias ou saiu daquela comarca, né, foi transferido, teve uma promoção, sei lá, e no momento em que o juiz intimou o Ministério Público daquela sentença, era outro promotor. E o promotor, então, acha um absurdo o Ministério Público pedir absolvição, e então ele requer lá uma apelação, ele apela. Ele pode apelar? A verdade é que, dentre as atribuições do Ministério Público, dentre as regras relacionadas ao Ministério Público que estão lá na Constituição Federal, há uma regra dizendo que o Ministério Público é uno e indivisível. A opinião do Ministério Público é una, né? Então, veja, naquele caso, a opinião do Ministério Público era que o réu merecia ser absolvido. E essa opinião do Ministério Público, não estou dizendo a opinião do promotor, e sim da unidade do Ministério Público, era no sentido de que o réu merecia ser absolvido. E o juiz concedeu isso, acatou isso. Então, o outro promotor, é claro que haverá opiniões contrárias, né? Mas a maioria vai dizer que o outro promotor não pode apelar. Por quê? Porque ele não tem interesse, aquilo que nós falamos antes do intervalo, né? Para que alguém recorra, esse alguém tem que ter interesse em recorrer. Esse é um pressuposto subjetivo de extrema importância. E não haverá esse interesse. Eis que o Ministério Público pediu a absolvição, não o promotor. O Ministério Público pediu a absolvição. A absolvição foi concedida nesse sentido, então não tem o porquê apelar. Perfeito, legal, ótimo, muito bem. E agora, então, vamos tratar nesse restante do nosso encontro deste tema aqui, ó. Dá uma olhada. Embargos de declaração, ou embargos declaratórios, né? Que é muito conhecido de todos os senhores, né? Porque é um recurso que também está previsto lá na esfera civil, tá certo? É um recurso muito comum, embargos de declaração. Muito bem, os embargos de declaração, eles são opostos, né? Na verdade, eu não vou interpor o recurso de embargos de declaração, e sim opor. Eles serão opostos sempre que uma sentença for omissa, contraditória, ambígua, obscura. Coloquei isso no slide aqui, dá uma olhadinha, olha só.
cabem embargos de declaração ou declaratórios da sentença ou acórdão omisso, contraditório, ambíguo, obscuro. Então vejam só, pessoal, nós temos, né, a própria etimologia da palavra declaração. Muitas vezes parece que declaração é um pronunciamento. Eu vou fazer uma declaração, eu vou fazer um pronunciamento. Mas aqui, embargos de declaração, a declaração está no sentido de dar clareza. Dar clareza a algo que não está suficientemente claro. Não é? Então está ambíguo, contraditório, fala uma coisa no início, depois fala outra, gera dúvida, né? Está muito obscuro, não dá para entender direito. Então é necessário que o juiz declare, né? Inclusive há esse termo na lei, que o juiz declare, juiz aqui em sentido amplo, pode ser o juiz, desembargador, né? Que declare o quê? Dê clareza a algo que não está suficientemente claro. Então aí surge a ideia dos chamados embargos de declaração, ok? A rigor, os embargos de declaração, eles estão previstos no artigo 619, 620 do CPP, quando o Código de Processo Penal trata do processamento dos tribunais. Então, se você for fundamentar os seus embargos de declaração no artigo 619 e 620, você estará entrando com embargos de declaração de acórdãos, tá? Mas lá no capítulo da sentença, no CPP tem o capítulo da sentença, no artigo 381 e seguintes, né? E no artigo 382, bem no artigo 382, nós temos também os chamados embargos de declaração de sentença, que o Fernando da Costa Tourinho Filho, grande processualista brasileiro, cunhou como embarguinhos, né? Embarguinhos, entrar com embarguinhos. Embarguinhos é exatamente os embargos de declaração da sentença. E terá fundamentação, então, no artigo 382. Já seria uma segunda fundamentação. A terceira fundamentação não está no CPP, né? Também é possível fundamentar embargos de declaração de acordo com o artigo 83 da Lei 9.099 de 95, artigo 83 da Lei 9.099 de 95, também a Lei dos Juizados Especiais, né? E aí é claro que nós vamos entrar com esses embargos de declaração quando estivermos no GCRIM. Então, quando estivermos no GCRIM, né, numa questão de menor potencial ofensivo, vamos fundamentar os nossos embargos lá no próprio GCRIM, no artigo 83. Então, essas seriam as fundamentações, né, possíveis dos embargos de declaração. Dá uma olhada nos slides, olha só. Então, no capítulo dos recursos, né, no processo penal, a previsão de embargo somente para acórdãos. Isso é o que reza o artigo 619 e também o 620 do CPP. Entretanto, também cabem embargos das sentenças, como com a previsão legal no capítulo destinado à sentença, né, mais precisamente no artigo 382 do CPP, e que alguns autores chamam de embarguinhos, né? Conforme nós mencionamos aqui, tá certo? Muito bem, para o GCRIM, a fundamentação dos embargos de declaração está, né? Seria melhor aqui no artigo 83 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Bom, a rigor, né, os embargos de declaração,
eles cabem em qualquer decisão. Então, sentença, acórdão, né? Você pode entrar com embargos de declaração e muitos advogados usam do expediente de ingressar com embargos de declaração até para ganhar tempo, né? Como assim ganhar tempo? É que, na verdade, quando você entra com embargos de declaração, você acaba interrompendo o prazo para outro recurso. Já vou falar disso, que inclusive era uma polêmica que existia, mas você acaba interrompendo. Então, você tem um prazo para apelar, por exemplo, uma sentença condenatória. Então, você tem um prazo curto, conforme nós vimos, 5 dias para apelar, isso em regra, né? E, de repente, você entra com embargos de declaração daquela sentença. No momento que você entra com embargos, interrompe o prazo para apelação e até o juiz dar uma decisão, até o juiz julgar aqueles embargos, né? Quando ele julgar, aí você vai ser intimado para poder ainda apelar. Né, poder ainda apelar. Então, muitos advogados usam desse expediente para ganhar tempo, ainda que a sentença não esteja a rigor ali omissa, não esteja a rigor contraditória, muitos advogados vão utilizar desse expediente, tá certo? Muito bem, e qual seria então o prazo para entrar com embargos? Cuidado que é diferente do cível, hein? Muitas pessoas acabam se perdendo aqui, dá uma olhada. Então o prazo para oposição de embargos é muito curto, é apenas de 2 dias, isso é a regra é exatamente isso, 2 dias para embargar. Contudo, nos juizados especiais criminais, o prazo para oposição é de 5 dias. Por que os juizados especiais criminais, lá a Lei 9.099 de 95, é uma lei que acaba se aproximando mais da esfera civil, né? Se aproximando mais do processo civil. Então, acaba tendo um prazo um pouco maior. Mas guardem, então, que o prazo, em regra, é de 2 dias, mas no GCRIM o prazo seria de 5 dias, né? Com relação à interrupção do prazo, antigamente havia uma dúvida. Por quê? Porque o Código de Processo Penal não diz se interrompe, se suspende. Então temos que utilizar de outros diplomas. E a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099, dizia que suspendia. Não é? O CPC, por outro lado, dizia que interrompia. Mas com o novo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil alterou a Lei 9.099 para dizer que interrompe. Então hoje não há mais dúvida. A regra é essa que está aqui no slide, olha só. Os embargos de declaração interrompem o prazo para outro recurso. Não há dúvida, não há mais de dizer que suspende. Não suspende, interrompe. Interrompe significa ter um novo prazo totalmente integral para entrar com outro recurso a partir dos embargos, ok? Bom, para fechar, gostaria de dizer que cabe embargos de declaração, embargos de declaração, né? Imagina que você entrou com embargos e aí esses embargos eles acabaram não deixando claro aquela situação, cabe embargos, e também os embargos de declaração são um instrumento bastante eficiente para criar o pré-questionamento, para pré-questionar uma matéria a ser ali discutida num recurso especial extraordinário, né? Os embargos de declaração acabam ajudando bastante. Dá uma olhada nos slides. Então, cabe embargos de declaração, embargos de declaração, como de resto de qualquer decisão, né? Isso também é uma regra, e os embargos de declaração servem para pré-questionar a matéria. Tanto é que tem até aqui um julgado, né? A súmula 356 do STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos os embargos declaratórios,
não pode ser objeto do recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Assim sendo, embargos de declaração são absolutamente úteis, né, e muito utilizados, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, para que nós tenhamos ali o pré-questionamento da matéria. Legal, pessoal? Muito bem. Então, com isso, nós vamos fechando aqui o nosso encontro, renovando para vocês os convites para que vocês nos sigam nas redes sociais, em especial ao nosso canal no YouTube, né, de Direito Penal Rodrigo Capobianco. Seria uma grande satisfação que você estivesse por lá, para exatamente fortalecermos os nossos laços, né, tanto profissionais, trocando ideias, quanto também os nossos laços de amizade. Ok? Um grande abraço para todos e até a próxima!